O Dani, por gentileza, pode acessar sobre quais são os fenômenos que ocorrerão no Brasil este ano de 2025? A gente vai ter questões relacionadas, tudo que eu falar, quando eu abordo assuntos relacionados à previsão, eu preciso dar uma explicação antes, para que a gente entenda como o mecanismo disso funciona. A gente fala de possibilidades. Quando a gente, hoje em dia, de uns tempos para cá, vamos considerar, vocês têm percebido que tem ficado um pouco, eu não vou falar difícil, porque acho que é uma palavra talvez não correta, mas não está tão preciso as previsões dos médiuns de previsão, as pessoas que têm a capacidade de previsão. Existem umas pequenas mudanças de rota no caminho. Por que isso aconteceu? Porque principalmente de 24 para cá, né, 23, 24, a gente teve muito acelerador no processo humano. E o consciente coletivo, ele aumentou significativamente aquilo que é o quantum da Terra, mudando programações. É como se você enchesse de informações novas e o grande computador cósmico, ele recalcula essas experiências, mudando muitas rotas das possibilidades. Para cada situação ocorrida, existem muitas trilhas de possibilidade para acontecer. A decisão de qual dessas rotas vai se cumprir depende de uma matemática muito, mas muito complexa desse computador cósmico com relação ao consciente coletivo, tá? Então, o que a gente sabe que vai acontecer, e isso a gente tem uma previsão mais segura do que vai acontecer, né? Alguns efeitos, por exemplo, com relação à água, né? A movimento das águas, tá? Isso a gente sabe que vai acontecer. Alguns vulcões que até então não tinha uma relação de atividade, vai ter atividade, e nós temos especialmente uma distorção daquilo que são as camadas da própria atmosfera, fazendo com que aeronaves, aves e seres ou sistemas que dependem, tá, dessas leituras, dessas precisões de leitura, de pressão atmosférica, tenham alteração, trazendo alguns prejuízos para nós, como humanidade, em relação às nossas aeronaves, e algumas mudanças de rota, de costumes dos nossos animais e algumas anomalias vistas no céu. Isso é uma certeza, tá? Absoluta, porque tem a ver com a mudança cíclica, certo? Agora, que a Terra vai tremer, muito possivelmente vai, movimento de placas tectônicas e coisas, relação de gases e questões que estavam lá no intra, tá? E que a gente não via muito, centenas ou até milhões de anos, vai começar a ocorrer, porque isso é natural, é a mudança, é o giro, é aquilo que eu falo para vocês da tal da selenoide, né? Uma hora algo está aqui e ele retorna em algum momento, a Terra ela tem ciclos de retorno de situações que acontecem, que são naturais dela, retornando a cada mudança de cíclico, tá? Então, muitas coisas nesse parâmetro a gente vai entender. A mudança, vocês podem dar uma olhada, a ressonância, ela tá muito louca, e isso promove uma série de mudanças comportamentais e nos animais, e até mesmo nos nossos meios naturais, oceanos, a nossa vegetação, a gente vai ter muita relação de mudanças do que a gente está falando, do que é natural acontecer, tá? Eventos naturais. Até mesmo de épocas. Era a época dessa árvore dar mais frutos, a gente vai ter algumas questões para quem trabalha aí com agro, tá? A gente vai ter algumas questões com a mudança de solo, tá? Potencializando isso faz com que o humano tenha que trabalhar numa questão de inteligência e de entendimento desse novo fluxo e do que a Terra está dando como entendimento de qual vai ser o ciclo dela, qual vai ser a ordem que ela está seguindo no sistema mineral, tá? Vegetal, em todas as áreas, animal, em todas as áreas a gente vai ter. São mudanças já previstas, que são naturais de acontecer, a gente espera que isso já aconteça, tá bom? Voltando aqui no nosso questionário, que está, como eu falei, né, na última live que eu fiz de perguntas e respostas,